Por isso que nós convidamos para a abertura hoje do Jornal da Bandeirante Gente o diplomata Sérgio Amaral, foi embaixador brasileiro em Washington, é um estudioso dos assuntos que se referem à geopolítica internacional e, claro, como todos nós, está debruçado sobre o que acontece agora na Ucrânia. Embaixador, muito bom dia, seja bem-vindo, mais uma vez obrigada por conversar conosco e com os ouvintes da Rádio Bandeirantes aqui no Jornal Gente. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Estou, como todos vocês, preocupados com os desenvolvimentos do que se tornou, e ao contrário do que muitos esperavam, uma invasão ampla da Ucrânia pela Rússia. Invasão ampla no sentido de que ela não está localizada, há tropas russas que se espalham por vários pontos do território. É uma invasão ampla também no sentido de que ela é terrestre com tropas, mas ela também tem mísseis, ela ocupa aeroportos, ela ataca as instalações militares da Ucrânia, criando um verdadeiro pânico na população, que não sabe para onde vai, não sabe como se proteger e que ainda não entende bem o que foi feito ou quais são as intenções da Rússia, porque desde o início ela alertava e informava que não se tratava de uma invasão, mas foi. E, ao contrário também do que se esperava, essa invasão não se limita às questões tópicas da Rússia em relação à OTAN, ou seja, a não entrada do país, não ampliação da OTAN e não haver, como alegavam os russos, já estava havendo uma presença militar em países fronteiriços com a Rússia. Essa invasão será objeto, e já anunciou Biden, de medidas de sanção, medidas contra a Rússia de diferentes tipos, mas não se fala ainda, ou não sei se se falará algum dia em medidas contra a Rússia ou contra mesmo essa invasão. A Rússia anunciou essa invasão como uma operação especial no leste, mas que caracteriza uma violação das regras internacionais, porque elas só permitem que seja atacado um território, ou seja, invadido em casos de necessidade vital, o que não é a situação no presente, porque a invasão se deve a uma escolha da Rússia em retomar temas antigos, ressentimentos históricos e, sobretudo, as consequências para a Rússia do fim da Guerra Fria, que se traduziram no enfraquecimento, segundo Putin disse numa declaração pública, num ressentimento contra os prejuízos causados para a Rússia pela expansão da OTAN. Embaixador, deixa eu te perguntar uma coisa, até para balizar o nosso termo técnico aqui, jornalístico. Nós podemos falar em guerra nesse momento ou é precipitado? Nós precisamos usar ainda essa expressão de uma invasão russa na fronteira com a Ucrânia? Eu acho que é uma invasão, porque a guerra só haveria se houvesse um confronto entre dois países, entre duas forças militares, o que não é o caso. Os Estados Unidos estão mantendo desde o início uma posição de que responderá às interferências, às intervenções, à ocupação da Ucrânia com severas sanções. E a mesma coisa é feito na União Europeia, ainda que a União Europeia matize um pouco essas suas
sanções com a consideração dos interesses econômicos Embaixador. dos países europeus. Sim. Embaixador, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Com a sua experiência e também com a profundidade do seu conhecimento sobre tudo isso, eu gostaria de saber do senhor o seguinte: essa região do conflito é uma região muito distante do Brasil, né? Mas hoje em dia não se pode, nenhum país pode ficar alheio ao que acontece no mundo, porque afinal de contas afeta todo mundo. Mas eu gostaria de saber, com base nessa experiência do senhor como diplomata, de que maneira esse conflito afeta o Brasil, do ponto de vista da economia, da parceria ou do comércio bilateral com a Rússia, porque afinal de contas dependemos aqui no Brasil, por exemplo, do fornecimento de fertilizantes para o nosso agronegócio. Sem esses fertilizantes a situação vai ficar ruim, ou ficaria ruim. E eu gostaria de saber do senhor isso, em que medida os brasileiros devem ficar de fato preocupados com essa guerra do ponto de vista de nos afetar, não do ponto de vista do desastre humano, do desastre humanitário, do fracasso das relações diplomáticas entre esses países em conflito. Enfim, claro, tudo isso é muito relevante, mas eu queria saber objetivamente assim, de que maneira, de que forma o Brasil pode temer esse conflito. Esse conflito nos afeta, sim. E nos afeta, em primeiro lugar, na economia, quer dizer, no comércio. Existem sanções relativas ao comércio com a Rússia ou com a Ucrânia. E essas sanções poderão ocorrer de forma indireta. Os Estados Unidos, por exemplo, poderá fazer uma sanção contra a Rússia, mas, ao mesmo tempo, ele poderá fazer uma sanção contra os países que negociam com a Rússia, como foi o caso do Irã, que vários dos exportadores brasileiros tiveram dificuldade, seja de exportar os seus produtos, seja de receber os recursos oriundos da venda desses produtos. Existe também a possibilidade de um impacto político, porque, como nós sabemos, existem na América do Sul, sobretudo na Venezuela, relações muito próximas com Moscou, inclusive com a autorização do pouso ou da permanência de aviões militares russos no território venezuelano. Isso poderá acentuar uma divisão que já existe na América do Sul. No comércio, no que diz respeito ao comércio bilateral, os produtos mais importantes para nós são os fertilizantes. E os fertilizantes russos representam cerca de 2,5 bilhões de dólares. É o item mais importante da pauta. E no que diz respeito às exportações brasileiras, as mais atingidas poderão ser a carne e a soja. Embaixador, Sônia Blota aqui, um bom dia para o senhor. Bom dia, Sônia. Um ótimo dia. Nossa, parece, a gente já conversou sobre esse assunto nos bastidores e, enfim, aconteceu, infelizmente, era o que não queríamos. E, inclusive, em uma das nossas últimas conversas, a Ucrânia, que é um país enorme, né, com mais de 44 milhões de habitantes, né, que votaram, em sua grande maioria, a favor da independência de Moscou após a queda da União Soviética. E a gente conversou justamente sobre isso. Se a Rússia, embaixador, invadir a Ucrânia em todo o território, além da reação das Forças Armadas ucranianas, que a gente está vendo em menor escala, mas está observando, a gente pode vivenciar uma longa guerra civil e sangrenta no país? É o que já está acontecendo? Eu acho que uma invasão plena está havendo já, não é? Ela é em vários pontos, ela é em vários tipos. A questão que se coloca é saber se os russos querem fazer dessa invasão uma intervenção para ocupação, o que seria muito difícil de fazer. Eu tenho a impressão que eles vão optar por uma intervenção em pontos-chave e de uma contenção das manifestações da sociedade, da população e da possível reação do exército
e das forças militares da Ucrânia. Não acredito que seja viável uma intervenção de outras forças militares de outros países em proteção ou em apoio à Ucrânia, e assim nós entraríamos numa guerra de consequências muito maiores. Ao que tudo indica, os Estados Unidos, como vem fazendo desde o início, tenderão a limitar a sua participação nesse processo pela imposição de sanções contra a Rússia. Sanções muito diversificadas, sanções econômicas, sanções em relação à redução do valor do petróleo, mas não há qualquer sinal de que os Estados Unidos ou a Europa participem do processo militar. O embaixador Sérgio Amaral, ao vivo conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Embaixador, é um assunto muito complexo e que acho que a gente aqui na Rádio Bandeirantes tem a missão de levar ao nosso ouvinte todos os pontos de vista e as possibilidades de análise dessa questão. Por isso que eu queria pedir para o senhor a seguinte colocação. Para tomar uma decisão como essa, Vladimir Putin, um grande estrategista, fez muitos cenários e optou pela invasão da Ucrânia. Qual foi a conta que ele fez na impressão do senhor? Qual foi ali a tabela de prós e contras? O que ele quer com isso, embaixador? Olha, essa é uma pergunta muito difícil de saber, porque nós não sabemos ainda até que ponto ele vai, não é? Mas a questão, os motivos dele ficaram claros numa declaração que ele fez no momento em que ele mandou o primeiro contingente de tropas para a região do Donbass, na Ucrânia, em que estão os separatistas russos. Ele leu um texto, que é um texto muito esclarecedor e, ao mesmo tempo, um texto muito preocupante, porque ele faz um retrospecto histórico mostrando que a Ucrânia foi parte da Rússia durante muito tempo, que as ligações entre os dois países são quase que umbilicais, são relações pessoais, são relações familiares, e que a Rússia não pode aceitar a solução que foi dada no pós-Guerra Fria com a expansão da OTAN a áreas muito vizinhas do território russo e que são áreas vitais para a segurança da Rússia. Portanto, a Rússia não pode abrir mão da sua segurança, ela não pode abrir mão da sua soberania. Portanto, as questões que Putin levanta são muito mais profundas do que um conflito localizado ou imediato, o que leva a crer que ele deva permanecer, ou a Rússia tem a intenção de permanecer por mais tempo no território da Ucrânia e que isto não é uma questão de curta duração. Embaixador Sérgio Amaral conversou conosco ao vivo na abertura do Jornal Gente nesse dia histórico e que, claro, estamos levando ao ar opiniões, informações e análise para o ouvinte da Rádio Bandeirantes entender o que está acontecendo no leste europeu. Muito obrigado pela participação, um abraço para o senhor, até uma próxima. Um abraço, muito obrigado também. Muito obrigada, embaixador. E há pouco, a Embaixada Brasileira na Ucrânia mandou uma informação para os brasileiros que vivem no país, dizendo o seguinte: prezados brasileiros, após uma série de ataques a alvos militares, a situação na maior parte das regiões ucranianas é no momento relativamente estável. Nesse contexto, a Embaixada recomenda a brasileiros que possam deslocar-se por próprios meios para outros países ao oeste da Ucrânia, que o façam tão logo possível. Aos brasileiros em Kiev, a recomendação das autoridades ucranianas no momento é não sair, tendo em conta os grandes engarrafamentos nas saídas da cidade. As imagens são impressionantes, filas e filas de carros nas saídas de Kiev. Os brasileiros que buscarem deixar a cidade nesse momento devem contar com grandes dificuldades, solicita-se aguardar novas instruções
instruções da embaixada, o comunicado da embaixada brasileira na Ucrânia para os brasileiros que moram no país. Nós estamos numa grande cobertura aqui na Rádio Bandeirantes desde a madrugada, né, com informações ao vivo. Já teremos novamente os correspondentes internacionais da Bandeirantes na Europa trazendo e atualizando as informações na nossa programação.